Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui a gente continua a sequência de aulas sobre geometria plana. E nessa aula a gente vai ver o que é um segmento de reta e as propriedades de um segmento de reta, ok? Muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa ver quando a gente for tratar sobre segmentos de reta é essa noção de um ponto estar entre outros dois pontos, tudo bem? Então, quaisquer que sejam os pontos A, B e P, se P está entre A e B, então isso significa que A, B e P são colineares. O que significa serem colineares mesmo? Significa que eles três pertencem a uma reta, ok? O segundo aspecto para que P esteja entre A e B é que A, B e P são distintos 2 a 2. O que isso significa? Isso significa que que A é diferente de B, A é diferente de P e B é diferente de P. Então, se eu pegar qualquer par desses três pontos, esses pontos serão distintos. Esse par será um par de pontos distintos. Tudo bem? E a terceira característica é que se o P está entre A e B, então A não está entre B e P, e ainda B não está entre A e P, certo? Então, se o ponto P está aqui entre A e B, o ponto A não pode estar entre P e B, e nem o ponto B entre P e A, ok? Bom, e ainda tem mais uma característica dessa noção de estar entre dois pontos, é que quaisquer que sejam A e B, ou seja, quaisquer que sejam dois pontos A e B, existe um ponto P, então existe um ponto P tal que P está entre A e B. Ou seja, ele segue essas três regrinhas aqui. Eles vão ser colineares. Eles vão ser colineares, ok? Eles vão ser distintos 2 a 2. E o A não pode estar entre P e B, e nem o B pode estar entre A e P, ok? Então existe um ponto P tal que P está entre A e B, quaisquer que sejam os dois pontos A e B, se A for distinto de B, ok? Muito bem. E aí a gente parte para a definição do que é o segmento de reta aqui na geometria plana, ok? Então a definição é a seguinte, ó. Dados dois pontos distintos A e B, a união entre o conjunto desses dois pontos com o conjunto dos pontos que estão entre eles, isso é um segmento de reta, ok? Complicado? Vamos lá, vamos tentar entender, vamos tentar destrinchar isso daqui. Então, se eu tiver dois pontos A e B,
ok? Se eu tiver aqui dois pontos A e B. Opa. Se eu tiver aqui dois pontos A e B. A união desses dois, do conjunto desses dois pontos, então se eu escrever o conjunto desses dois pontos e fizer a união deste conjunto com um outro conjunto de pontos, esse vai ser um segmento de reta. Qual que é esse conjunto de outros pontos? Os outros pontos aqui são pontos que estão entre esse segmento, que estão entre esse A e B. Então, se eu colocar aqui, ó, todos os pontinhos que estiverem entre A e B, nessa noção de que eles vão ser distintos 2 a 2, eles vão ser colineares e eles estarão aqui no meio do A e o B, então o A não pode estar no meio desse ponto e o B não pode estar entre esse ponto e o A, certo? Então, se eu pegar esses pontos que eu vou chamar de X e disser que são todos os X tais que o X está entre A e B, então esse conjunto aqui a gente vai descrever dessa maneira, ó, todos os X tais que X está entre A e B. Se eu fizer essa união de todos esses pontinhos aqui, eu vou ter o tal do segmento AB. Isso vai ser igual a essa união de conjuntos. E aí eu vou representar o segmento AB com um tracinho em cima do nome, ok? E aí a representação gráfica vai ser simplesmente eu pegar e unir o A e o B, unir o A e o B, e todos os x's que estão entre A e B, ok? Então isso é a definição de segmento de reta, ok? Nomes, como que a gente dá os nomes aqui? Este pedacinho aqui, ou seja, os pontos A e B, conjunto dos pontos A e B, eu vou chamar de extremidades de AB. Então, os dois pontos que aparecem no nomezinho do segmento, a gente chama de extremidades de AB. E este outro conjunto aqui é o conjunto dos pontos internos ao segmento AB. Ok? Então seriam todos os pontinhos que estão aqui entre A e B. Isso a gente chama de pontos internos ao segmento. Ok? Essas são as nomenclaturas que a gente vai dar a partir de agora. Isso é o que eu falei lá, né? Então, os pontos A e B do segmento de reta AB são chamados extremidades do segmento. Os pontos que estão entre A e B são os pontos internos ao segmento, certo? Se os dois pontos A e B coincidirem, ou seja, A igual a B, os dois pontos coincidem, então a gente chama de o segmento AB de nulo, certo? Então o segmento AB vai ser chamado de nulo. Tudo bem? Ok. Bom, a próxima definição que a gente traz aqui então é a definição de semirreta. O que seria uma semirreta? Dados aqui dois pontos distintos A e B, a união
do segmento de reta AB com o conjunto dos pontos tais que B está entre A e X é chamado semirreta AB. E aí a gente vai usar aqui uma notação de AB com uma setinha em cima, ok? Então vamos lá, vamos no desenho aqui, ó. O que está escrito ali em cima? Está escrito o seguinte: se eu tiver um segmento, dois pontos distintos, A e B, se eu fizer a união do segmento AB, se eu fizer a união do segmento AB com todos os pontos X, tais que a B está entre A e X, se eu fizer a união desses pontos todos, eu vou chamar isso de semirreta. Então vamos lá. A semirreta, que a gente falou que a notação é o AB, se isso aqui for igual ao segmento de reta AB, então, ao segmento de reta AB, unido com todos os X, tais que B está entre A e X, certo? Se eu fizer essa união, eu tenho o chamado a chamada semirreta. Aqui, a semirreta é a união entre esses caras aqui. Ok, então isso vai ser, na prática, todos esses pontos aqui, junto com todos esses pontos que estão aqui para frente, ok? Então isso eu vou chamar de semirreta. Tá? Ok, notações aqui. A notação de que o A é chamado de origem da semirreta. O que isso significa? Quando eu tiver as duas letrinhas, A, B, a primeira letrinha aqui a gente chama de origem. E aí a gente indica a direção aqui pro B, certo? Que é exatamente o que faz aqui, ó. Então vai ser todos os pontos que estão aqui na direção do B a partir do A, na origem A. Ok? Então a gente chama de origem esse ponto A, que é o ponto importante aqui na semirreta. Muito bem. Agora, se eu tiver uma reta completa aqui, e aí eu tiver um ponto A que está entre um ponto B e um ponto C, eu vou falar que a semirreta, que eu vou desenhar em verde aqui, que é a semirreta AB, e a semirreta, que eu vou desenhar em amarelo aqui, e a semirreta em amarelo, que eu vou chamar de AC, ambas têm origem em A, certo? Essas duas semirretas, elas são chamadas de opostas. Então, AB é oposta a AC. A gente ainda pode notar uma coisa curiosa aqui, que é uma relação que a gente tem entre semirretas e o segmento de reta. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu tiver uma reta aqui,
certo? E dentro dessa reta eu tiver aqui os pontos distintos A e B. Se eu pegar a semirreta AB, que eu vou desenhar aqui em amarelo, então a semirreta AB, e pegar a semirreta BA, ou seja, ao invés de tomar como origem o ponto A, eu estou pegando como origem o ponto B. Se eu pegar o BA agora, se eu olhar para a intersecção entre eles, a gente pode notar que essa intersecção entre o segmento, ou a semirreta AB e a semirreta BA é, no fim das contas, o segmento AB. Então, a intersecção entre a semirreta AB e a semirreta BA é o segmento AB, ok? Então, é um fato aqui que a gente consegue utilizar para relacionar semirretas com o segmento de reta. Perfeito? Ok. E aí eu vou começar a trazer alguns conceitos sobre segmentos agora, ok? Então vamos lá. Segmentos consecutivos. Dois segmentos de reta são ditos consecutivos, C e somente C, uma extremidade de um deles também é extremidade do outro, ou seja, possuem uma extremidade coincidente. O que significa isso? Vamos lá. Se eu tiver aqui dois segmentos A, B, AB e BC. A extremidade B, ela é coincidente dos dois segmentos, certo? Se eu tiver esta outra situação aqui, em que eu tenho AB e BC, também tenho a situação em que o B é coincidente dos dois segmentos. E uma última situação aqui que eu vou mostrar para vocês é essa daqui. O A, B e o BC. Eles têm a mesma extremidade aqui, o B. O B também é extremidade comum entre os dois. Tudo bem? Então, para os três casos que eu tenho aqui, ó, em que o segmento AB, tem uma extremidade que coincide com o segmento BC, e essa extremidade é o ponto B, para essas três situações aqui, a gente diz que a AB e BC são consecutivos. Então é isso que significa essa frase toda aqui, certo? Essa definição toda de que dois segmentos de reta são consecutivos, C e somente C, a extremidade de um também a extremidade do outro, é isso. O B é a extremidade comum nos três casos aqui. Então esses segmentos são consecutivos. Muito bem. Mais um conceito que a gente quer aqui é o conceito de segmentos colineares. O que são segmentos colineares? Dois segmentos de reta são colineares, C e somente C estão sobre uma mesma reta. Bastante intuitivo, certo? Então, se eu tiver aqui, vou descrever aqui três situações de novo. Se eu tiver aqui um segmento AB e outro segmento CD, de forma que ambos estão
contidos dentro de uma mesma reta R, a gente pode dizer que AB e CD são colineares. Certo? Isso aqui vai valer para todos os casos que eu vou desenhar aqui, ó. Essa parte aqui vai valer para todos os casos que eu vou desenhar aqui. A diferença aqui entre os 3 casos que eu estou desenhando aqui, a gente já vai ver, que é a seguinte. No caso do A, esses segmentos AB e CD, eles não são consecutivos. Ok? Agora, se eu tiver um A, B, com B coincidindo com C e o CD, certo? Eles vão ser AB e CD vão ser colineares. Aqui, o AB e o CD vão ser colineares, só que aqui nesse caso eles são consecutivos. Certo? E a situação 3 aqui, se eu tiver um AB com B coincidindo com C e o D aqui, eu também tenho que eles são consecutivos. Então, a gente pode notar aqui que 2 segmentos podem ser colineares, consecutivos ou não, mas eles vão estar sempre sobre uma mesma reta. Perfeito? Muito bem. Então, tendo esses 2 conceitos em mente, a gente consegue definir o que são segmentos adjacentes. 2 segmentos eles vão ser adjacentes se eles são consecutivos, colineares, se e somente se o conjunto da intersecção entre eles for unitário. Ou seja, os 2 segmentos a gente considera como adjacentes se eles têm apenas um ponto em comum, ou só se somente a extremidade for comum a eles. Tá muito complicado? Vamos lá, vamos simplificar. Nesse caso aqui, em que A, B e C, eles são consecutivos, correto? Porque eles têm o AB e BC. Eles são consecutivos. Por quê? O B é a extremidade dos 2, certo? E colineares. Porque eles estão sobre uma mesma reta, certo? Então, AB e BC são consecutivos e colineares. Se eu pegar a intersecção AB com BC, eu noto que isso aqui é um conjunto dos pontos unitário B, certo? Então, somente o B é a intersecção entre os 2 segmentos. Então, a gente diz que AB e BC são adjacentes. Ok? Muito bem. Mas 2 segmentos podem ser consecutivos e colineares e não serem adjacentes? Podem. Nesse caso aqui, por exemplo, em que AB e BC
são consecutivos e colineares, certo? Eles são consecutivos porque B é comum, é uma extremidade comum aos dois segmentos. Eles são colineares porque eles estão sobre uma mesma reta, certo? Só que se eu analisar AB intersecção com BC, eu vou encontrar o segmento de reta BC, certo? Porque todos esses pontos aqui são comuns aos dois segmentos. E aí eu digo que AB e BC não são adjacentes. Ok? Beleza. Agora, o que a gente vai começar a fazer é comparar dois segmentos. Tudo bem? Então, dois segmentos, eles são ditos congruentes, e aí a gente vai ter esse nome, esse novo nome para a gente descobrir o que é. Eles são ditos congruentes quando satisfazem os seguintes postulados. Então, a congruência a gente vai representar por um igual com 3 tracinhos, tá? Então, a ideia de dois segmentos serem congruentes, ela tem que, isso só é válido quando a gente consegue seguir esses 4 postulados que a gente vai apresentar aqui. Postulado reflexivo. O que significa ser reflexivo? O que significa o reflexo? É se olhar no espelho, certo? Então, um segmento qualquer AB sempre é congruente a ele mesmo. Então, o segmento AB é congruente ao segmento AB, ou BA. Tudo bem? Simétrico. Simétrico significa que se vai e volta. Então, a ideia é que o segmento AB é congruente ao segmento CD, se e somente se o segmento CD for congruente ao segmento AB. É isso que significa simetria. Então, a congruência aqui, ela é simétrica. Se dois segmentos são congruentes, significa que se um é congruente ao outro, o outro é congruente ao um. Então, tudo bem? E a propriedade transitiva. A transitividade é eu conseguir encadear coisas. Então, se um dado segmento AB é congruente a um segmento CD e o CD é congruente a um PQ, por exemplo, isso só acontece se e somente se o segmento AB é congruente ao segmento PQ. Tudo bem? Então, na representação gráfica, aqui, eu vou ter, vamos supor aqui, 3 segmentos congruentes, e eu vou já adicionar 2 segmentos congruentes aqui, que são congruentes a si mesmos, só que não são congruentes aos outros, tá? Só para a gente ter uma anotação aqui que a gente vai utilizar mais para frente. Então, dos 3 segmentos que eu coloquei aqui, esses 3 segmentos eu vou chamar de congruentes. E aí, para representar isso graficamente, eu vou fazer um tracinho nesses segmentos. Tudo bem? E aí, na mesma imagem, se eu tiver 3 segmentos que são congruentes entre si, e aí um outro par de segmentos que são congruentes entre si, mas não são congruentes ao primeiro, a gente utiliza 2 tracinhos,
Se eu tiver um terceiro par, 3 tracinhos e assim por diante. A gente vai marcando os pares de segmentos congruentes dessa maneira. Tudo bem? Então vamos supor que esse cara aqui é um RS, um segmento RS, um segmento TU, certo? Então eu digo aqui que RS é congruente a TU. Essa é a minha representação gráfica. E aqui eu posso escrever até assim, ó, AB congruente a CD, congruente a PQ. Tudo bem? Posso escrever dessa maneira. Tá. E por último tem esse postulado aqui que a gente chama de transporte de segmentos. O que significa o postulado do transporte de segmentos? Eu tenho aqui um segmento AB. Suponha que eu tenho aqui agora uma semi-reta de origem à linha. O que o teorema, o postulado do transporte me afirma? O postulado do transporte me afirma aqui, dados um segmento de reta, AB, existe sobre a semi-reta de origem à linha apenas um ponto B', só tem um ponto B', que faz com que o segmento AB seja congruente ao segmento A' B'. Então existe B, apenas um, que satisfaz essa congruência. Esse é o teorema ou postulado do transporte. Tudo bem? Dado um segmento de reta AB e uma semi-reta A' com origem à linha, existe um único ponto B' que faz com que o AB seja congruente ao A' B'. Ok? Tá, mas para que serve saber essas coisas? Vamos lá. E se eu quiser comparar dois segmentos? Ok? A gente vai utilizar do teorema, do postulado do transporte, ideias aqui para a gente conseguir comparar dois ou mais segmentos. Tudo bem? Então vamos lá. Dados aqui dois segmentos, AB, o AB em amarelo e o CD em verde. AB e CD. Utilizando o postulado do transporte, podemos obter na semi-reta formada aqui por AB. Então, se eu pegar a semi-reta, que é continuação aqui do segmento AB, pelo postulado do transporte, eu consigo encontrar um único ponto P aqui, certo? Um único ponto P dentro dessa semi-reta que faça com que o CD seja congruente ao AB. Tudo bem? E aí a gente vai ter três situações. Quais três situações que a gente tem? Vamos lá, vamos desenhar as três aqui e aí a gente descreve as coisas. Então, AB e mais uma AB. Certo? Então, se eu tiver aqui os as três situações. A primeira situação é quando o ponto P, que faz com que AP seja congruente a CD, o ponto P está entre A e B. Isso vai implicar para mim, então, que o segmento CD, que é congruente ao AP,
é menor que o segmento AB. Faz sentido isso? Se o P está aqui entre A e B, então o tamanho de CD, ou perdão, não vou falar de tamanho ainda, mas o CD é menor do que o AB, ok? A segunda situação é quando P e B vão coincidir, então P igual a B. Isso implica para mim que o CD é congruente ao AB. Ou seja, eles não são nem maior nem menor um que o outro. E a terceira situação é quando o ponto P está de tal maneira que B está entre A e P. O que isso vai implicar para mim? Isso vai implicar para mim que o CD é maior que o AB. É isso que implica. Se o P estiver aqui fazendo com que o B esteja entre A e P. Então, percebam que a gente tem essas três únicas possibilidades para esse P que faz com que a P seja congruente a CD. Então, o que a gente consegue entender daqui é que a gente consegue comparar segmentos. A gente consegue olhar para um segmento e olhar para o outro segmento e falar que um é maior que o outro. Porque pelo postulado do transporte a gente consegue achar um ponto P que esteja ou entre A e B, ou B esteja entre A e P, ou P e B sejam coincidentes. Certo? Ok. O que mais que a gente pode fazer com segmentos? A gente pode somar segmentos, adição de segmentos. Então, dados os dois segmentos AB e CD, se eu tiver aqui dois segmentos AB e CD, e uma semirreta com origem em R, eu consigo aqui pelo postulado do transporte dizer que existe um ponto T que faz com que AB e RT sejam congruentes, certo? E um ponto S tal que o CD é congruente até S, certo? E aí eu consigo dizer o seguinte: o segmento RS, ele vai ser a soma ou a adição dos segmentos RT mais TS, que, como são congruentes ao AB e ao CD, eles vão ser a soma também do ABCD. Então, o RS, eu consigo escrever que RS, o segmento RS, é igual ao segmento AB mais o segmento CD. Ok? Então, a adição de segmentos, ela segue esse princípio. Eu consigo pegar dois segmentos, pelo postulado do transporte, eu consigo colocar eles sobre uma mesma reta R, certo? Essa reta R essa semirreta, RR tem aqui pelo postulado do transporte, eu consigo colocar esses dois segmentos ali de maneira colineares,
e mais do que colineares, colineares e consecutivos, e mais do que colineares e consecutivos, eu consigo dizer que eles são adjacentes. Então eu consigo colocar eles de forma adjacente sobre uma mesma reta, e aí dois segmentos adjacentes eu consigo dizer que o segmento que a extremidade que não é comum dos dois forma um segmento, certo? E esse segmento é o segmento soma. Então, RS eu também posso chamar de segmento soma. Ok? Então, é a soma dos segmentos AB e CD. Ok. E aí, se eu tenho uma adição de segmentos aí dessa maneira, eu consigo também falar que se eu tiver um segmento AB, por exemplo, e fizer uma soma de N segmentos congruentes a ele, e esse segmento for o segmento soma RS, então o RS é chamado de múltiplo de AB segundo N. Então o segmento RS eu posso escrever dessa maneira: o segmento RS vai ser N vezes o segmento AB, certo? Porque eu consigo colocar vários segmentos congruentes a AB dentro do RS, ok? Então isso é o segmento múltiplo. Para que serve o segmento múltiplo? A gente vai ver daqui a pouquinho que o segmento múltiplo ele serve para a gente medir coisas, tá? Então a gente vai utilizar o segmento múltiplo para medir coisas. Vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Só que antes disso, eu vou falar para vocês o que é o ponto médio. A definição do ponto médio é que um ponto M ele é chamado de ponto médio do segmento AB se e somente se M está entre AB e o AM é congruente ao MB, ok? Então, se eu pegar o segmento AB, certo? E pegar um ponto aqui entre A e B, chamado M, de tal maneira que esse ponto faz com que AM seja congruente a MB, eu vou chamar esse cara de ponto médio. Essa é a definição de ponto médio, ok? Tudo bem. Eu posso ter mais de um ponto médio? Então, eu vou dizer para vocês que não, mas eu vou comprovar para vocês que não posso ter. Então, eu vou supor aqui que eu tenho dois pontos MN que estão entre A e B e fazem com que AM seja congruente a MB e AN seja congruente a NB. Tudo bem? E aí eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é o M está entre a N e o N está entre BM, e eu tenho essa outra condição em que eles estão trocados. Então, N está entre a M e M está entre NB. Tudo bem? Eu teria essas duas possibilidades. Ok? Bom, se o AM está entre a N, se o M está entre a N, então o AM é menor que o AN, concordam? Tudo bem? E se o N está entre BM, eu tenho que o BN é menor que o BM, ok? Bom, daqui, se eu utilizar essa ideia de que o AN é congruente ao NB, certo? Se eu disser que o AN é congruente ao NB, eu tenho algo que é menor do que esse cara e algo que é maior que esse cara. Então, quem é menor vai ser menor do que a outra extremidade. Só que isso aqui, é um absurdo. Pois
AM é congruente a BM. Opa. BM. Certo? Então, se eu tivesse dois nessa configuração que está aqui à esquerda, se eu tivesse dois pontos médios, nessa configuração que está à esquerda, eu teria um absurdo. Tudo bem? De maneira análoga, se eu tiver o N entre a M e o M entre NB. Então, isso vai dizer para mim que lá da primeira parte, aqui, dessa primeira parte, se o N está entre a M, o AN é menor do que o AM, certo? E se o M está entre NB, eu sei que o BM é menor do que o BN, certo? Da mesma maneira, se eu olhar aqui agora, o AM é congruente ao MB, esse cara é menor que algo aqui que é igual, que é menor que esse cara. Então, AN é menor que BN, que também é um absurdo, pois o AN é congruente ao BN, certo? Então, dessa maneira, eu consigo comprovar para vocês que a M e N tem que ser o mesmo ponto. Na verdade, que M e N coincidem, né? Já que a minha hipótese era de que M e N eram distintos. Tudo bem? Ok. E aí a gente vai vir para as medidas de um segmento, que é aquilo que eu tinha falado para vocês, que a gente ia ver quando eu estava falando do segmento múltiplo. Tudo bem? Então, a medida de um segmento não nulo, é um número real positivo que pode ser associado ao segmento da seguinte forma. Bom, segmentos congruentes, segmentos são congruentes se e somente se tem medidas iguais. Então, a medida de um segmento, eu vou representar por M e o nome do segmento aqui. Tudo bem? Então, se o segmento AB se AB é congruente a um CD, se e somente se a medida do segmento AB for igual à medida do segmento CD, certo? Então, se eu tiver dois segmentos, se eles são congruentes, as medidas são iguais, e se as medidas são iguais, os segmentos são iguais. Os segmentos são congruentes. Ok? Outra hipótese que a gente tem que adotar aqui é se um segmento é maior que outro, se e somente se a medida deste segmento é maior do que a medida do outro segmento. Então, se um segmento é maior que o outro, a medida dele é maior do que a do outro. E se a medida de um segmento é maior do que a medida de outro, então esse primeiro segmento é maior do que o segundo segmento. Ok? E por último, um segmento é a soma de dois outros, se e somente se a sua medida é igual à soma da medida dos outros dois. Então, se eu tiver um RS que é a soma de um AB mais um CD,
Isso acontece se e somente se a medida do RS é igual à soma das medidas de AB com CD. Certo? Então, o segmento de soma tem medida igual à soma dos segmentos. Tudo bem? E por que que isso é legal, isso aqui é importante? Uma coisa importante que a gente tem que falar é que a medida de um segmento a gente pode chamar também de comprimento desse segmento. Tudo bem? A gente vai utilizar essa nomenclatura também. E aí, por que que isso é legal? Se eu definir, por exemplo, que o meu dedão, certo? O meu dedão, ele tem um segmento associado a ele, que tem um tamanho aqui, certo? Que tem um comprimento aqui. Se eu chamar esse comprimento de 1, por exemplo, e pegar um outro segmento qualquer, se eu pegar um segmento múltiplo desse meu dedão, eu posso dizer que o RS mede x dedões. Certo? X dedões. E aí, é assim que a gente vai definir o tamanho ou o comprimento de um segmento. Eu tenho unidades que são referentes a um tamanho que eu conheço. Por exemplo, 1 metro é a 10ª parte da distância entre o Equador e o Polo Norte. O que isso significa? Pegaram e mediram lá a distância entre o Equador e o Polo Norte, pegaram dividiram esse valor por 10 milhões e falaram, isso vale 1 metro. E aí tudo que a gente consegue pôr ali um segmento de reta que tenha um múltiplo deste metro, a gente fala que esse segmento mede tantos metros. Tudo bem? Então é assim que a gente mede coisas. Eu defini um tamanho de um segmento, peguei um segmento de referência chamado unidade, e a partir desse segmento unidade a gente utiliza segmentos múltiplos para definir a medida de outros segmentos. Tudo bem? No meu exemplo aqui eu usei o dedão, por exemplo. Certo? Então, a medida de um segmento pode ser não, é a razão entre o tamanho desse segmento e um segmento base, um segmento de referência que eu tenho. Ok? E o segmento de referência mais comum que a gente tem é o metro, por exemplo. Perfeito? Muito bem. E aí, para finalizar, né, para fechar aqui essa parte de segmentos, eu vou dizer que se eu tiver 2 pontos A e B no espaço, certo? A distância geométrica é o segmento AB. A distância geométrica entre esses 2 pontos é a distância, o segmento AB. E a distância métrica, que aqui eu vou definir como DAB, a distância métrica entre esses caras é a medida desse segmento AB. Ok? E se 2 pontos coincidirem, AB, lembra que eu falei que quando 2 pontos coincidem, o segmento deles é chamado de segmento nulo? Então, a distância entre 2 pontos coincidentes, AB, é o segmento nulo, a distância geométrica, né, é o segmento nulo, e a medida desse segmento nulo, AB, a medida desse segmento nulo, AB, é nulo.
Então, essa medida vai ser igual a zero. Ok? Muito bem. Com isso, a gente finaliza aqui a parte de segmentos de reta e semirretas. Tudo bem? E aí, na próxima aula, a gente começa a falar sobre ângulos. Ok? Então, com isso, a gente encerra essa aula 2 e a gente vai seguir com o curso de Geometria Plana com ângulos na próxima aula. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima aula.